Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui fala o Walter, mais uma vez o G, e eu sei, já faz algum tempo que eu não ponho algum vídeo, já faz cerca de 3 meses, o último vídeo foi em abril, se não me engano, mas estive ocupado, estive de férias com a família, estive com a minha filha em Cabo Verde, já não ia há algum tempo lá, e não é a primeira vez que ela foi, mas foi a primeira vez que eu fui com ela. Ahm, Posso mostrar uma foto, esta foto é 5 estrelas, como podem ver, dá vontade de chegar e mergulhar logo. Foi algo espetacular que eu já não. Eu quero repetir mais cedo do que o mais cedo possível, só que infelizmente sabem como é que é. O dinheiro manda e depois. Também estive ocupado, depois de voltar de Cabo Verde, estive ocupado com alguns projetos que infelizmente não avançaram. Um foi cancelado, o outro simplesmente, digamos que quem não paga não tem. E depois, entretanto, comecei a brincar com outras coisas, comecei a entrar noutros projetos. Um grande projeto que estava em movimento desde o início do ano com um grupo de amigos que vou apresentar agora, como podem ver, chama-se Cubic. Somos nós, somos a Cubic Media Group. Podem encontrar-nos através do YouTube, basta ir procurar em Cubic Media Group, ou então no Facebook, em facebook.com/Cubic Media Group. Nós temos o nosso site, nós somos 5. Eu, o Pedro, o Paulo, que é o PNP, a Gósia e o Jackson. São 4 pessoas estupidamente talentosas. A intenção é, com o grupo, abrangemos o maior número de trabalhos possível. Temos talentos em vídeo, em fotografia, gráfico, animação, ilustração, tanta coisa, produção de áudio. Dei uma vista de olhos no Facebook, o site ainda está ainda em fase de construção. Mas somos poucos, mas somos bons, como dizia um treinador meu. Mas vamos agora de novo aos tutoriais, que voltaram a perguntar porque é que eu não tenho feito nada, e eu estou ocupado com outros projetos que eu não posso explicar ainda quais são, mas assim que estiverem acabados vou partilhar com vocês. Entretanto, também estive a fazer uns quantos vídeos, podem ver, tenho pelo menos um que eu gostei imenso de fazer, de editar pelo menos, com o BJoy, Wise for Survive. Dei uma vista de olhos, está muito bom o som, deu um gozo do caraças a trabalhar com aquele vídeo. E também estive a fazer outros pequenos trabalhos para o pessoal. Mas agora vamos voltar aos tutoriais e vou-vos ensinar uma das ferramentas, uma das partes do Photoshop mais importantes para mim, que foi super importante e foi um grande passo a dominar esta ferramenta, que são como criar brushes, como puderam ver pelo título, obviamente. Como criar e controlar brushes. Vamos ao Photoshop então e vou-vos explicar. Aqui como podem ver, eu estou de volta no Photoshop, mas desta vez estou no Photoshop CS6. Deixem-me ver aqui, o Windows alguns está aqui no Photoshop, About Photoshop, como podem ver, Photoshop CS6. Eu não queria passar para o Photoshop enquanto não acabasse uns quantos trabalhos, e agora que estou em novos projetos é um novo passo, e acreditem, isto está muito mais rápido. Este look é muito mais, digamos, é menos cansativo para os olhos, deixar isto assim é mais escuro. E as ferramentas novas, sinceramente, eu não mexo, simplesmente é para compatibilidade com projetos que às vezes são entregues para eu mexer, alterar, seja o que for, e veio no novo formato Photoshop CS6 em vez de serem convertidos para o CS5. Decidi passar para o CS6. Então vamos começar. Vou abrir um novo ficheiro. Vou começar um novo ficheiro. Pode ser 1920 por 1080, 72 dpi. Depois eu explico isto tudo de novo, ok? Ok, então o que é que são as brushes? Quando vocês fazem no B, se fizerem o B, obviamente, vem aqui, criar um novo layer, fazem uma brush. Isto agora está cinzento, deixem pôr a preto e a 100%. Como podem ver, a brush simplesmente faz o pincel que vocês simplesmente escrevem. Escrevem, pintam, editam, seja o que for. Mas, fazendo botão direito, ou aqui em cima,
vocês têm acesso a todas as brushes que vocês têm. Como podem ver, eu tenho, até mais ou menos aqui são as básicas do Photoshop. O resto são algumas que eu saquei para ver como é que funcionavam. Outras que eu criei. E eu ultimamente não, eu basicamente só uso as que eu crio porque permitem maior controle, porque fazem aquilo que eu quero. E é isso que vamos aprender, como controlar e como criar as brushes no Photoshop. Por exemplo, vou escolher aqui a básica, preto. Isto, como podem ver, é só riscar e replica o círculo, como podem ver, um círculo em preto e ele replica. Apenas um parênteses. Eu utilizo uma mesa digital bambu. Deixa-me só buscar aqui algures. Tira mesmo uma mesa digital, uma Wacom Tablet Bambu. Esta é a versão de touch, antiga. Agora tem as versões mais recentes que têm a possibilidade de ficarem wireless, quando precisa. Eu tenho esta. E isto permite é claro, para desenhar é muito melhor porque o Photoshop tem compatibilidade com o Wacom, ou melhor, a Wacom tem compatibilidade com o Photoshop de permitir que vocês controlem a pressão da tinta, ou seja, se eu escolher aqui e uma que eu tenho, por exemplo esta é a básica do Photoshop em 5 pixels, 5 pixels não vamos pôr assim exagerar, meter algo maior. Como podem ver, isto é o tamanho do círculo que é suposto riscar. Só que se eu fizer pouca pressão, vocês percebem que a pressão está a controlar o tamanho da forma, certo? E isto, onde é que vocês conseguem ver isto? Por duas maneiras. Ou vocês fazem F5, ou então tem aqui o ícone, Brush. Ou então, se não encontrarem isto na vossa versão Photoshop, vêm sempre Window, Brush. E aqui tem o interface de como controlar a vossa brush. Como podem ver, explicar, brush tipo shape é a ponta do vosso pincel, brush. Spacing é o espaçamento da forma, como podem ver, porque o que a brush faz é ela agarra numa forma e replica a cada X pixels. E o espaçamento permite-vos aumentar, como podem ver, deixa-me só apagar isto, aumentar as réplicas, o espaço entre as réplicas, ou diminuir e ficar assim, que é uma linha reta. Agora, isto aqui não dá para ver porque vocês, obviamente, como podem ver, estão com um círculo. Se eu alterar o ângulo do círculo não vai fazer nada. Por isso, antes de mexer nisto, vamos aprender a criar uma nova brush. Vamos fazer File, New. Eu geralmente começo, a menos que seja algo mesmo específico, começo com 50-50, já explico porquê. E se eu colocar aqui a 100%, se eu colocar aqui maior, vou criar um novo layer e vou fazer uma forma qualquer. Pode ser mesmo com o próprio brush. Diminuir isto. Vamos fazer uma forma. Vamos fazer sei lá, uma coisa qualquer. Faço isto e isto. Como podem ver. Faço isto. E se eu esconder aqui, como podem ver, está em fundo transparente. Isto vai ser a forma que, quando eu disser que isto vai ser uma nova brush, isto vai ser a forma que vai ser replicada pelo Photoshop. E como é que nós dizemos ao Photoshop para replicar esta forma? É simples. Edit, Define Brush Preset. Ou seja, fazer com que isto seja um preset das brushes. Faço OK. Dê um nome, exemplo 1. OK? E agora, como podem ver, ele automaticamente assume logo a forma da brush para esta que nós criamos agora. Se eu fizer aqui, como podem ver, voltando aqui para o que nós criamos, como podem ver, ele simplesmente replica a forma, certo? E, por defeito, ele faz o mesmo que estas brushes aqui. Ele replica sem qualquer efeito, sem nada. Chega aqui e replica. E agora, chegando aqui às brushes, deixem-me só tirá-la daqui, eu não gosto de tê-la ali. E agora é que eu posso explicar, como podem ver aqui em baixo, o ângulo do que ele é replicado. Podem ver, ele agora está aqui. Se eu alterar, ele está assim. Se eu alterar, ele está assim. E estas
opções todas são as opções que vocês têm para alterar e personalizar a vossa brush. Deixem-me só mostrar. Por exemplo, em Shapes e Dynamics, vocês conseguem alterar o tamanho da vossa brush. Por exemplo, neste momento eu estou a alterar de forma aleatória ou não o tamanho da vossa brush conforme, e depois aquilo, ele diz qual é o controle. O controle aqui vai ser a pressão da pen, ou seja, a pressão da caneta digital, do Wacom. Ou seja, quanto mais força eu fizer, mais ele altera. E se eu fizer aqui, por exemplo, se eu alterar para 50% e dizer que o mínimo diâmetro vai ser 100%, ele não vai alterar nada. Mas se o mínimo diâmetro for 50 também, vai dizer, ou seja, 50% deste tamanho, do tamanho da brush original, é que vai ser o mínimo que vai atingir. Mas vamos metê-lo mais ainda para 0. Ou seja, este é o tamanho da brush. Se eu fizer pouca pressão, ele fica pequeno, ela fica pequena, mas se eu aumentar a pressão, ele aumenta. Deixem-me só aqui aumentar aqui o tamanho da pressão, o tamanho da brush, como podem ver, um pouco mais. Se eu fizer pouca pressão, poucas réplicas, mais pressão, maiores réplicas. Perceberam? Espero bem que sim. Se não perceberam, é só voltar atrás. Não voltar, sim. É só voltar atrás e reverem o porquê. Agora, e depois tem o Angle Jitter, que isto o que faz é, se eu colocar aqui Size Jitter a 0, Brush Tip a 0, e aqui na Shape Dynamics colocar Angle Jitter, fizer o que eu utilizo mais, que é direção, significa que esta forma vai ser alterada conforme a direção que eu estou a andar com a pen. Ou seja, como podem ver, eu estou a fazer um S, ele está a fazer ele está a girar no ângulo a própria forma, como podem ver. Se eu chegar aqui e alterar o ângulo da forma, ele faz a mesma coisa. Se eu alterar mais assim, isto é o que faz controlar a brush e obter resultados espetaculares. Depois tem mais scattering. Scattering é, para quem não percebe bem em inglês, é espalhar a forma. Se eu, como podem ver, estando a 0, não faz nada, mas se eu aumentar aqui o scatter, aqui no preview, deixem-me só diminuir aqui o tamanho da brush, para vocês perceberem, e aumentar o spacing, para assim vocês verem o que está a acontecer. Se o scatter estiver a 0, eles são replicados linearmente, certo? Aumentando o scatter, eles são espalhados. E o count é a contagem por cada réplica, entre aspas, que vão ser criadas. Como podem ver, este aqui aparece uma multidãozinha, seja o que for. Mas se eu diminuir o count para 1, simplesmente fica algo mais pequenino. E depois, é claro, como podem ver, podem misturar dois iguais, dois parâmetros, ou até todos, e como podem ver, eles criam já uma direção diferente. Um exemplo de como isto pode funcionar é simples. Vamos apagar isto. Em vez de isto, vou criar aqui vamos criar um peixinho. Como a minha filha diz, desenha um peixinho. Se eu desenhar um peixinho e fizer Edit, Define Brush Preset, peixinho, ok? Chego aqui e com o Brush Preset do peixinho, eu chego, aumento o spacing, Shape Dynamics, não faço nada, faço somente Pen Pressure, a pressão, dizer que para parecerem uns maiores do que outros, e o Scattering, e como podem ver, temos os peixinhos a seguir uns aos outros. Temos um pequeno cardume. Percebem a filosofia? É isto que faz com que as brushes sejam diferentes. Que mais é que temos aqui? E é claro, quando quiserem e já não quiserem alterar nada, bloqueiam e já não podem simplesmente alterar qualquer parâmetro aqui dentro. Está aqui, é suposto, pelo menos. Mais, texture. Podem inserir texturas conforme as texturas que vocês têm, e já vamos, no próximo tutorial vou ensinar como criar texturas.
Eu escolhi aqui uma textura básica do Photoshop. Deixa ver. Overlay, Depth. Eu geralmente não uso texturas. Agora não dá para ver, mas depois vamos mexer nisto. Dual Brush, podem misturar duas brushes. Misturar, por exemplo, esta do peixinho. Como podem ver, está ali a textura, alguns. Se eu fizer pouca pressão, conseguem perceber a textura, certo? Mas esta está a misturar com uma outra brush. Se eu escolher aqui, está a usar esta brush, pronto. Se eu escolher esta brush, como podem ver, o peixe fica completamente diferente, conforme a brush que eu utilizo. Como podem ver, misturando duas brushes vocês conseguem ter um resultado diferente. Color Dynamics serve para cores, obviamente, em que vocês conseguem ter, deixa eu ver aqui em Foreground Hue Jitter. Se eu alterar a Hue, que é o espectro, se não me engano, como podem ver, ele vai, dentro do mesmo alcance de cores, vai alterar, em vez de ser só azul, se eu tirar isto, é só azul. Mas se eu colocar, é um azul e depois tudo dentro do mesmo estilo. Se eu aumentar a saturação, as cores vão ficar mais puras, mais saturadas. E explodir o Hue, obviamente vai por todas as cores possíveis. Vai simplesmente, parece confetes aqui, uma coisa bonitinha. Mais ou menos escuro. Pureza da cor. Um que eu utilizo mais é, deixa-me só criar aqui um novo layer, é o Transfer. O Transfer o que faz é a tal diferença entre quanto mais pressão faz, mais carregado fica. Ou seja, é isto que controla a opacidade e eu tenho geralmente por defeito a pressão da pen. Ou seja, pouca pressão, pouca tinta, mais pressão, tinta toda. Isso, ou seja, só não se esqueçam que a pressão a 100% que vocês fazem dentro com a vossa caneta depois vai estar limitada à opacidade que vocês têm na vossa brush. Ou seja, se a opacidade máxima que vocês estão a reproduzir é 36, se eu fizer a 100%, se eu fizer força toda na pen, só faz a máximo 36%. E se eu diminuir, obviamente vai ficar cada vez menos. Mas o máximo permite é o que está em relação com a opacidade global da vossa brush. Brush pose, noise, wet edges, isto eu geralmente não uso, por isso eu aconselho-vos o mesmo que eu faço, o mesmo conselho que eu dou sempre. Mexam, brinquem, explorem, porque isto é extremamente útil. Eu posso-vos dar aqui exemplos de brushes que eu tenho, das minhas brushes. Por exemplo, esta aqui eu utilizei para um storyboard de uma história minha. Esta é esta. Qual é que é? Eu desenhei este morcego, como podem ver. Se eu meter aqui a preto. Desenhei este morcego, certo? Porque eu queria fazer um bando de morcegos a esvoaçarem no storyboard que era Random Horror Stories. Se eu colocar aqui, se eu fizer F5 e quiser com que os morcegos pareçam muitos e venham de longe para mais perto, eu vou escolher Transfer, e o Transfer é conforme a pressão da pele, o tamanho, que o tamanho seja ditado pela pressão, ou seja, menos pressão, mais pequeno, e o ângulo conforme a direção, ou seja, vocês vão ver agora, se eu fizer isto, não, o ângulo não pode ser, senão os morcegos estão aqui a fazer um loop, um barrel turn. Ok. O ângulo faço off, se eu fizer simplesmente isto, e aumentar o scattering, obviamente. Agora vocês vão perceber porque é que eu criei esta brush. Percebem? E diminuindo assim o tamanho dos mais longe, depois os mais perto. Percebem? E é isto depois com blur misturado nisto, isto dá a noção de profundidade. Um que eu criei recentemente para um projeto que eu estou a
executar é isto, que é para replicar. Pá, isto agora está em todas. Só fechar isto. Só fechar. Ok, desculpa lá, fiz uma porcaria aqui, desconfigurei completamente as minhas brushes, não faz mal, isto é o mínimo. Esta brush, como eu estava a dizer, eu criei para replicar aquelas correntes, como vocês podem ver, isto colocado assim, parecem as correntes bling bling. Depois a maneira de trabalhá-las é simples, vocês simplesmente fazem double click, color overlay. Já agora explico-vos como fazer uma corrente bling bling para quem quiser, por alguma razão, sei lá, vocês é que sabem. Fazer assim um dourado, faço ok. Continuo aqui Bevel and Emboss, e se eu aumentar aqui o depth, o size, como podem ver, e depois brincar com o ângulo aqui, este, oh yeah, corrente bling bling. E se eu criar aqui já agora uma coisa mais aberta aqui, posso fazer aqui uns, sei lá, uns brilhozinhos para não estar tão... não faz porque está em Rasterize. E depois eu explico isto, o que é isto, Rasterize Layer. Pronto, agora podem ver. Fazer aqui uns brilhozinhos. E pronto, tem uma corrente bling bling, assim muito rápido. Mas depois eu explico, se quiserem, como fazer, replicar este tipo de metal. As brushes, o que eu esqueci-me de avisar é que, apesar de serem brushes e o preset ser das brushes, me apareceu aqui no Windows Brush, elas estão, este menu todo está disponível para quase tudo que seja de edição, tipo que possam utilizar o rato. Ou seja, se escolherem o Stamp Tool, também está disponível as mesmas ferramentas, as mesmas brushes que vocês criam com os mesmos parâmetros, estão aqui, como podem ver. Cada uma delas está aqui, se eu escolher, vocês podem ver o que elas fazem. Esta eu utilizo imenso para fazer fumo, este é simplesmente para criar seja o que for, tantas maneiras de utilizar as brushes. Como podem ver, aqui estão os tais morcegos que eu estava a falar há pouco, mais morcegos, isto é para fazer um tipo lápis, como dizia o meu professor, fio cabeludo. Depois tem aqui as básicas do Photoshop, algumas a partir do CS5 já vêm com a noção da pressão que vocês estão a fazer. Por exemplo, posso explicar assim muito rápido, a pressão que vocês estão a fazer. Podem ver, se eu fizer mais pressão, ele mostra ali a pressão que eu estou a fazer. Percebem? É isto que é a pressão da pen. Estão disponíveis também na borracha e mais alguns estão aqui. Mais uma vez, isto não é muita informação, às vezes é complicado para quem não percebe, mas vocês, ao fim de 7 tutoriais, já percebem um pouco mais Photoshop do que simplesmente o que é isto, que raio de programa é este. Mexam, explorem imenso o que as brushes fazem. Se conseguirem encontrar, procurem brushes no DeviantArt. Vocês encontram vários artistas que partilham as brushes que eles utilizam ou que criam mesmo para isso. Há brushes para tudo, depende do vosso processo criativo, do que é que vocês querem fazer com elas. No próximo tutorial vou explicar também como fazer os padrões, os patterns, que é quase o mesmo processo que as brushes, simplesmente há outras maneiras de aplicá-los. Não se esqueçam, se gostaram do vídeo, deem um like, partilhem. Qualquer dúvida, comentem. Falem com os vossos amigos, expliquem, partilhem a página, porque eu sei que a página está com poucos likes, mas eu pessoalmente não gosto de bombardear as pessoas com olha o que eu fiz, sempre no Facebook. Partilhem a pasta, partilhem a página, aliás, partilhem, eu não gosto disso. Eu sou apologista de, se gostaram, partilhem, falem sobre isso. Se não gostaram, não faz mal.
Algumas pessoas perguntam-me, obviamente, colocam-me algumas questões e dizem que gostam da ideia de fazer estes tutoriais. Eu, obviamente, gosto, é por isso que eu estou a fazer isto. Não se esqueçam, mais uma vez, qualquer coisa, deixem um comment, um like no YouTube, na página do Facebook e deem uma vista de olhos ao site, que eu tenho de atualizar aquilo. E pronto, acho que é isso. Até à próxima, pessoal.